Hoje eu quero dar a minha contribuição final para o assunto do perfeccionismo. E por quê? Já postei vídeos, já conversei com o pastor Arilton, postei artigos, uma bibliografia vasta para quem quiser conhecer o tema. Falei sobre Ellen White, então eu não tenho muito mais a falar. Agora, nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão a mais sobre o perfeccionismo e eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final. Quando lemos Marcos capítulo 2, verso 17, percebemos que o perfeccionista se contradiz abertamente. Vou explicar o porquê. Antes, lerei o texto. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Por que o perfeccionista se contradiz abertamente com a sua crença? Pelo seguinte, o perfeccionista afirma que Jesus o capacita a prestar uma obediência perfeita, impecável, em que ele não peca em nenhum sentido mais. Ou que ele alcançará isso pouco antes da volta de Cristo. Porém, isso é uma contradição aberta, porque Jesus diz nesse texto que ele não trabalha com pessoas saudáveis. Ele trabalha com pessoas doentes. Então, se você acha que já adquiriu, você que é um perfeccionista, que já adquiriu um grau de perfeição ou vai adquirir um grau de impecabilidade antes de Cristo voltar, Cristo não tem mais nada a fazer com você. Não tem mais o que Cristo fazer com você, porque se você consegue uma perfeição absoluta, pronto, você já é um são. Você já não precisa do médico. E ele disse aqui em Marcos 2,17, não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Então, se você pode um dia deixar de ser pecador antes da glorificação, o que Cristo vai trabalhar com você? Nada. Você não tem mais a doença, você não precisa mais do médico. E uma outra contradição absurda, mas absurda com todas as letras maiúsculas, é o que alguns acabaram escrevendo para mim, dizendo o seguinte: não, nós não pecaremos mais, mas ainda teremos a natureza pecaminosa. O que é isso? Como que alguém com a natureza pecaminosa deixa de pecar? Nossa, isso é um mistério para mim. Eu tenho curiosidade de saber como é possível não pecar com uma natureza pecaminosa. Não existe separação entre as duas coisas, meu irmão. Por favor, reflita na sua declaração antes de você fazer uma afirmação tão ridícula como essa. Eu queria aqui ler o que o comentário bíblico adventista diz a respeito de Marcos 2,17. Depois apresentarei para você algumas citações de Ellen White. Tá, okay? Como eu disse, será, diríamos assim, a minha contribuição final sobre o assunto, porque existe muito material a respeito, né? Eu escrevi muitas coisas, postei coisas, sugeri num artigo de mais de 15 páginas, sugeri toda uma bibliografia que você pode consultar a respeito, coisa abalizada, né? Então, será uma das minhas últimas contribuições. O comentário bíblico adventista, o sétimo dia, falando de Marcos 2, vou ler um dos trechos, Marcos 2, 16 e 17, diz assim: os fariseus pretendiam ser capazes de alcançar justiça mediante o estrito cumprimento dos requisitos da lei ritual. Mais tarde, Jesus deixou claro que uma justiça assim era uma falsificação e não tinha valor no reino dele. A essência, o problema dos fariseus era justiça própria. E aí Cristo, ao dizer isso em Marcos 2,17, que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, Cristo está dizendo o seguinte: a justiça de vocês não adianta nada. O ser humano está enfermo pelo pecado. Sem mim, vocês não podem ser vitoriosos. Sem mim, vocês não podem ser transformados. Enquanto vocês estiverem com a natureza pecaminosa dentro de vocês, vocês serão pecadores. Não serão pecadeiros, é óbvio, porque a graça de Cristo santifica, mas você continuará sendo um pecador. Agora eu queria compartilhar com você duas citações de Ellen White,
Eu espero que essas citações ajudem a você a refletir melhor no assunto, né, para você entender o tema à luz das Escrituras. A primeira citação se encontra no livro Caminho a Cristo, página 60. Olha que citação forte. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. O erro oposto e não menos perigoso é o de que a crença em Cristo isente o homem da obediência, da observância da lei de Deus, que, visto como só pela fé, é que nos tornamos participantes da graça de Cristo. Nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Mas notai aqui que a obediência não é mera aquiescência externa, mas sim o serviço de amor. Olha o contexto. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticado na vida a lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou, cumpre-se a promessa do novo concerto. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10, 16. E se a lei está escrita no coração, não moldará ela a vida? A obediência, nosso serviço e aliança de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Veja o equilíbrio de Ellen White. Ela fala que tentar adquirir uma impecabilidade ou justiça também mediante a lei é impossível. Agora, ao mesmo tempo, é um erro dizer que o cristão salvo pela graça não tem mais nenhum compromisso com a lei. Não é isso o que eu afirmo. Pelo contrário, eu digo que o cristão salvo pela graça se torna, de acordo com 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. E como que é a expressão da perfeita obediência à lei de Deus de acordo com Ellen White neste parágrafo que eu li? O amor. O resumo dos 10 mandamentos, de toda a lei de Deus e todas as instruções encontradas na Bíblia é o amor. A base dos 4 primeiros mandamentos do Decálogo é o amor a Deus. A base ou essência dos últimos 6 mandamentos é o amor ao próximo. Quer saber se você está se tornando perfeito em Cristo? Avalie a forma como você ama as pessoas. Se você ama as pessoas, se você não as julga por aquilo que elas fazem, se você, apesar de não apoiar os erros das pessoas, você as ama, independente dos seus erros, eu posso lhe garantir, você está no caminho da santificação e da perfeição cristã. Só que isso, de acordo com Ellen White nesse parágrafo, não tem nada a ver com impecabilidade. Uma outra citação dela se encontra no Desejado de Todas as Nações, página 36. De acordo com esse texto de Ellen White, muitos perfeccionistas estão agindo como pagãos sem saber. Você acredita nisso? Vou ler para você. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornado-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio, presta atenção nisso aqui, o princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que já jaz nele a base de toda a religião pagã, torna-se também o princípio da religião judaica. Implantara o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. Qual é a base, a essência do paganismo? Salvação pelas obras.
salvação pelos próprios méritos. E Ellen White foi muito feliz em dizer que Satanás implantou este princípio não apenas no paganismo, mas também no judaísmo daquela época. Você que é um perfeccionista pode ter certeza, a base da sua religião é pagã, não é Cristo. Não estou falando isso para ofender você ou para dizer assim, eu sou melhor do que você. Por favor, meu irmão, não interprete isso. Eu já falei aqui algumas vezes, eu repito, eu sou um grande pecador, não me sinto digno de estar falando para você, não me sinto digno de estar aqui, mas eu preciso demonstrar para você a verdade. Preciso demonstrar para você que a luz da revelação, obras, salvação pelas obras e a impecabilidade, isso é a base do paganismo. Que você olhe mais para Cristo do que para você mesmo. O segredo, o sucesso de todo crente vitorioso é seguir Hebreus 12, verso 2, que diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Que ao você olhar para Jesus, o Espírito Santo internalize no seu coração a lei de Deus, e que ao a lei de Deus ser internalizada no seu coração, mesmo que você não seja perfeito, impecável, você reflita o amor que é a base da lei, reflita esse amor na vida das pessoas. Não julgue as pessoas, ame-as. E demonstre a elas a verdade à luz da Bíblia, mas sempre a verdade com amor. Afinal, Deus é amor. Sucesso nos seus estudos, sucesso na sua caminhada cristã. Pela graça de Deus, nos encontraremos em breve. Inscreva-se no nosso canal, se assim o desejar, para ser notificado acerca das novidades. Um grande abraço. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.